Eu peguei uma substância, entenderam? E eu ia tomar aquela substância. Mas vou contar uma coisa para vocês. A casa do meu pai era uma casa pastoral, ficava no fundo da igreja. E do lado da casa do meu pai tinha um pé de goiaba. E é naquele pé de goiaba que eu subia e chorava. E no dia que eu estava com veneno em cima do pé de goiaba, aconteceu algo extraordinário, presta atenção. Vocês acreditam se vocês quiserem, mas eu não subiria no púlpito para contar uma mentira. Eu estava em cima do pé de goiaba com veneno na mão. Eu vi Jesus se aproximando do pé de goiaba. E quando eu vi Jesus, irmãos, eu esqueci o veneno. Olha como Deus é criativo. Eu esqueci o veneno. Eu não tomei o veneno. E daqui a pouco Jesus Cristo começou a se aproximar do pé de goiaba. Salve, progressistas, eu sou o Clayson. Muito importante, logo no início, explicar para você. A crítica a líderes religiosos não deve e não se estende à crítica aos fiéis. Nós temos uma igreja que é a Quadrangular, que é uma igreja conhecidíssima no Brasil todo e muito provavelmente a gente pode ter até pessoas que seguem o canal que são fiéis dessa denominação. A minha avó, por exemplo, ela foi durante um período enorme da igreja Quadrangular e eu frequentei a igreja junto com a minha avó. Eu tenho um respeito pelas pessoas lá, dali saíram muitos amigos e amigas, amigos que eram da minha avó, alguns faleceram, outros a gente tem contato até hoje. E é importante deixar claro aqui, essa não é uma crítica aos fiéis. Muitas vezes os fiéis são vítimas. Essa é a verdade. Eu estou colocando isso para a gente não criar uma situação aqui de desencontro e de ruído na informação. Posto isso, eu vou trazer para você o que a Damares falou a respeito dessa situação, né, dessa quase 300 quilos de skunk no avião da igreja e todos os detalhes. Só lembrando para você colocar o like aqui, tô pedindo para você dar o seu like e lembrando que se você não é inscrito, não é inscrita no canal, esse é o momento para você se inscrever, especialmente se não é a primeira vez que você está com a gente aqui, se não é a primeira vez que você acompanha, se já acompanhou outras vezes os nossos vídeos, se inscreva no canal. Dê essa força para o nosso trabalho. A gente está todos os dias aqui trabalhando para você, algumas vezes com 2 vídeos, com 3 vídeos no mesmo dia. Dê essa força para a gente. A primeira questão é o ponto de partida, né? Se você não sabe, eu vou colocar para você essa imagem desse avião, né? O tio da Damares é responsável por esse avião da igreja Quadrangular que foi preso com quilos de skunk. E aí nós temos uma situação, se você não ficou sabendo, né? A Polícia Federal realizou no sábado uma operação que resultou na prisão em flagrante de um indivíduo por tráfico interestadual de drogas. Esse suspeito foi detido no aeroporto de Belém, quando tentava transportar então 290 quilos de skunk. O skunk é uma super maconha. Se você não sabe, o skunk é um troço que deixa doidão mesmo. É diferente da maconha normal, porque é mais forte, é mais murro na cara, é soco na moleira. Então, o skunk é uma maconhona, aquela maconha topíssima. Que eu não sei. O pessoal, a turma aí lá fora que fala. Eu só tô falando aqui, explicando pra você como é que é, tá certo? E aí o que acontece? Essa droga, ela, por ser uma droga concentrada, ela ter uma maconha diferenciada, ela é cara. Esse carregamento, por exemplo, ele é avaliado em cerca de 3 milhões de reais. Não é brincadeira, não. É caro. E aí, ainda segundo as informações, de acordo com essas informações da Polícia Federal, a aeronave estava sendo utilizada pelo ex-deputado e pastor José Bedston, né? Ela era usada por ele e pelo filho, o Paulo Bedston, que também é ex-deputado federal e atualmente ele integra o governo do estado do Pará. O Josué Bedston é líder espiritual da Igreja Quadrangular no Pará e também é tio e padrinho político de Damares Alves, ex-ministra da família no governo Bolsonaro. Agora ela é senadora do distrito, mas é brincadeira, né, cara? É brincadeira. Aí você fala assim, Cláudio, mas o que tem a ver a Damares com essa situação? Bom, em primeiro lugar, a relação dela muito próxima com o Josué.
tá? Com os donos do avião. Relação próxima, a ponto de, como você bem viu na reportagem, a Damares, ela foi apadrinhada por eles, e eles... Unhe carne, como se diz em Poços de Caldas. Unhe carne. Então tem essa questão aqui. Agora, andando um pouquinho mais, eu faço questão de colocar uma reflexão aqui para você, e aí daqui a pouco a gente coloca então o que a Damares tem a dizer sobre isso. A primeira questão é que a Polícia Federal já acompanhava essa movimentação do avião da igreja, que foi flagrada então com esses 290 quilos, porque a igreja, ela meio que falou assim, não, nós é que denunciamos e tal. Se fosse isso mesmo, eles já teriam falado antes, porque a Polícia Federal está acompanhando já faz um tempo. Pegaram no flagrante agora, né? Esses quase 300 quilos de skunk, mas a coisa ali não é assim, sabe, do nada. Aqui está dizendo, após o flagrante, a igreja disse que a instituição havia denunciado a suspeita à Polícia Federal. Damares reforçou a versão em uma nota pública divulgada em sua conta no Instagram. Damares entrou em contato com a família, foi informada que a denúncia à Polícia Federal sobre uma carga suspeita carregada na aeronave foi realizada pelos responsáveis pelo avião, ou seja, pela própria igreja. E aí é uma situação que você fala, caramba, tem alguma coisa de errado nisso. Eu trouxe aqui, o fórum trouxe aqui algumas questões sobre esse sujeito. Quem é esse sujeito? Né? Josué Bendiston. É o secretário executivo da Igreja Quadrangular no Pará. Josué Bendiston, tio de Damares, é natural de São Paulo, teve seu primeiro contato com a religião através da Tenda de Jesus, uma caravana da Igreja Quadrangular criada para atrair novos seguidores. Isso foi lá na década de 60, e aí ele tem uma carreira política. Ele se filiou ao PTB em 97, quando disputou uma cadeira na Câmara de Deputados. Se elegeu deputado federal e, além disso, ele exerceu mandatos nas legislaturas de 2002, 10 e 14. Em 2018, o Josué Bendiston, ele foi condenado à perda do mandato e dos direitos políticos por enriquecimento ilícito. Era aquele esquema máfia das ambulâncias. Além de ter os direitos políticos suspensos, ele foi multado em 170 mil. Agora olha aqui, ó, a máfia das ambulâncias, né, ou o caso dos sanguessugas, foi desbaratada a partir de uma investigação na Polícia Federal, e o Ministério Público Federal e a Polícia Federal apontam que a quadrilha teria desviado algo em torno de 110 milhões de reais. 110 milhões. Então esses caras colocavam a mão numa grana pesada. É muito dinheiro. É muito dinheiro. E o que eu quero dizer para você? A gente está vendo ultimamente uma modificação com relação às religiões. Essa informação aqui, por exemplo, diz o seguinte: quadrilha usa a igreja evangélica e rádio para lavar 6 bilhões de reais. Eu tô falando de 6 bilhões, gente. Você consegue entender que é algo que nós, réis mortais, a gente não consegue chegar nessa quantia do ponto de vista de falar, 6 bilhões, o que eu faria com 6 bilhões? E aqui, olha, os bilhões originados em modalidades criminosas foram movimentados ao longo de 5 anos, ou seja, mais de 1 bilhão por ano. O Ministério Público não detalhou quais foram os crimes que originaram dinheiro sujo. Os mandatos são cumpridos em Minas Gerais, São Paulo, Tocantins, Alagoas e Amapá, além das ordens de busca e apreensão, o sequestro de veículos e de 170 milhões em contas bancárias, que também foi requerido pelo Ministério Público. Os nomes da rádio e da igreja usadas como fachada para o esquema não foram divulgados pelos órgãos. E aqui a gente tem uma questão que você começa a perceber que rola muita grana. Então, quando você começa a ter dinheiro, sabe, pelo ralo, você começa a buscar poder. É assim no mundo inteiro, desde sempre, em qualquer país capitalista. E a busca pelo poder, ela se dá por intermédio dessa atuação dessas igrejas na política. Não estou eximindo a igreja católica, não estou dizendo que a igreja católica é aquela coisa não, tá? Mas com relação às igrejas evangélicas,
essa coisa se desdobra e cada pastor pode ter a sua própria igreja. Quer um exemplo? Essa notícia é de agora, tá? Liderada por André Valadão, Lagoinha perde mais de 10 igrejas. Olha só a questão. Mais de 10 igrejas se desvincularam da Igreja Batista, da Lagoinha, desde que o André Valadão assumiu no fim de 2022 a liderança global da congregação, que reúne cerca de 700 unidades espalhadas pelo Brasil. Uma delas foi a unidade do bairro Belo Horizontino da Pampulha, liderada pelo pastor Júlio Toledo. Ela passou a se chamar Pampulha Church. E aí, olha só, no culto de 14 de maio, Júlio citou que a unidade estava tendo interferência direta de alguém que mora nos Estados Unidos, referindo-se a André, que sucedeu o pai, que é o Márcio Valadão, e vive na Flórida. Na sequência, ele anunciou a despedida. Um trecho do culto viralizou na internet junto à informação de que 70 unidades teriam deixado a Lagoinha. Na verdade, foram 12. E aí, o que acontece ali? Só para você entender. Esse André Valadão é bolsonarista, radical, extrema direita, extremista. Essa igreja Lagoinha, ela é muito famosa no Brasil todo, né? Eu sou de Minas Gerais, então o pessoal de Minas Gerais vai nessa igreja loucamente, tá? Saem de todas as partes ali da região para ir. E esse André Valadão, ele tem a irmã, né, que é cantora, muito conhecida, né, também, e eles são uma referência no meio evangélico. Eles não moram mais no Brasil, moram nos Estados Unidos, e aí dessa separação da igreja, surgiram 12 igrejas. Nós estamos falando aqui da Pampulha Church. Então, você consegue entender que eu quero chegar com essa história toda? A gente tem, por trás dessas igrejas, um negócio bilionário, e não é exagero. Você está vendo que não é exagero. É bilionário. E eles se refestelam, boa parte, né? Não estou generalizando aqui, mas algumas dessas igrejas se envolvem com criminosos, com lavagem de dinheiro, com tráfico, é uma coisa absurda. Eu estou colocando essas questões todas aqui para você porque nós estamos numa situação aqui no Brasil em que as igrejas fizeram um avanço enorme em parte da população. E dentro das igrejas, o discurso que a gente vê é um discurso que não tem nada a ver com o discurso religioso. Eu vou colocar para você um trecho do discurso do tal Bendiston, para você ver o que ele está falando dentro de um culto. Ele fala contra a proposta das cotas. Ter a cota para ele ser universitário. Eu não voaria num avião que alguém entrou como piloto por cota. Eu não voaria. É por isso que de vez em quando cai um avião. 99% a culpa é do piloto. Ele errou alguma coisa. Então você sofreria, se deixaria operar do seu coração por um médico que entrou na faculdade na cota. Ele não passou, mas tinha que deixar uma cota para índio, uma cota para negro, uma cota para quem estudou. Não, querido. Nesse mundo, a meritocracia é que tem que funcionar. É o esforço. Esforço! E aí a gente vê esse tal Bendiston aí, né, que é o dono do avião, aí o responsável pelo avião da maconha, e ele falando essas baboseiras sobre as cotas, e aí você percebe que isso não tem nada a ver com o discurso religioso, e ele está fazendo isso dentro da igreja, e muitas vezes pode estar até, a gente não sabe os detalhes, mas pode ter até uma motivação racista nisso, e é uma estupidez que não tem tamanho, porque as cotas elas servem apenas para o processo de seleção. Depois que o aluno está na faculdade, está cursando a universidade, o conteúdo que ele recebe é o mesmo de qualquer outro aluno. Não tem uma diferença. Então, o acesso que ele tem ao aprendizado é o mesmo de qualquer outro. E aí vem a declaração da Damares. Primeiro ela coloca isso aqui no Instagram dela. Coloca lá o avião, né? Igreja, tio, e aí tio de Damares, entendeu? Que não tem, ela quer dizer que não tem nada a ver com isso, né?
E aí ela diz que tomou conhecimento a respeito da imprensa, que ela não tem nada a ver com isso, que na verdade ela não tem nenhuma ligação, quando na verdade a gente sabe que tem. E aqui nós temos uma questão que é assim, a alegação deles, eles dizem que alguém pediu para limpar o avião, que é levar umas peças de trator para o interior e tudo mais, e que eles não tinham nenhuma ligação com isso e que nada aconteceu. O problema é que tem um histórico. Tem histórico, né? Esse Benson, por exemplo, ele está envolvido com grilagem de terras, ele é também do agronegócio, tem uma série de questões aí que envolvem crimes com familiares próximos, com filho e tudo mais. Então tem um histórico por trás, não é uma coisa assim, sou santo. Tem essas questões, mas eu quero saber o que você pensa a respeito disso. A gente fez algumas reflexões aqui, e o que você pensa a respeito disso? Você acha realmente que, com todo o histórico por trás, né, de crimes, de contravenção, essas questões de ter perdido o mandato por ter entrado numa quadrilha aí que embolsou 110 milhões, essa coisa que é um negócio, na verdade, associado a essas igrejas, você acha realmente que ele não tem nenhuma ligação? Coloque seu comentário aqui. Não se esqueça do like, hein? O like é muito importante. E a sua inscrição também. Você que acompanha o nosso trabalho, se inscreva no canal. E a gente sempre pede para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que nos ajude. Então você pode nos ajudar por intermédio do Apoia-se. Você pode ser um membro do nosso Apoia-se. Você pode também nos ajudar sendo membro do canal. E você pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pix. Você não é obrigado a nada, tá? Tudo que a gente faz aqui é gratuito e continuará sendo gratuito. Mas se você puder nos ajudar, a gente agradece muito. Você pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pix. Só se você puder e se você quiser. Daqui a pouco a gente está de volta. Vou ficar atento aos seus comentários.